E aí, turma, vamos ver aqui fenômenos de transporte agora na unidade 5. Equação de energia no regime permanente. Vamos estudar o conceito de balanço de energia, definindo a terminologia empregada, conceitos e unidades, definir a equação de Bernoulli através das análises de energias mecânicas associadas a um fluido de escoamento, tratar do princípio de funcionamento da instrumentação para a medição de velocidade dos fluidos, analisar os efeitos da presença de máquinas que realizam trabalho na equação de energia, examinar a equação de energia sem hipótese de fluido ideal, desenvolvendo o conceito de perda de carga. Balanço de energia, para começar. Iremos trabalhar com duas equações principais: a equação de energia propriamente dita, que representa o enunciado da conservação de energia, e a equação de Bernoulli, que analisa as energias associadas ao escoamento por meio de hipóteses simplificadoras. No contexto da mecânica dos fluidos, a primeira importante observação a ser feita é quanto à relação entre energia mecânica e energia térmica. A conversão de energia mecânica em energia térmica se dá por meio de efeitos viscosos, significando uma perda de energia mecânica. Então, a transformação de energia mecânica para energia térmica representa perda no contexto da mecânica dos fluidos. Enunciado do princípio de conservação de energia. A primeira lei da termodinâmica. Durante um processo para um sistema isolado, a energia não pode ser criada nem destruída, apenas ser transformada. A gente já viu isso em outras unidades. Um sistema fechado, por sua vez, pode perder ou ganhar energia do meio que o envolve. A taxa de energia que entra no sistema menos a taxa de energia que sai do sistema vai ser igual à taxa de variação de energia total no sistema, na unidade do tempo. No regime permanente, a variação do tempo vai ser nula, então a energia que entra, a taxa de energia que entra, vai ser igual à taxa de energia que sai. A energia de um sistema fechado, ou seja, um sistema de massa fixa, pode variar por meio de dois mecanismos: a transferência de calor, a energia térmica Q, e a transferência de trabalho, a energia mecânica W. Assim, escrevendo os termos na forma de taxa de grandeza por unidade de tempo, a gente tem que Q, que é a taxa de transferência de calor, mais W, que é a taxa de transferência de trabalho, vai ser essa taxa de variação de energia ao longo do tempo. A taxa de transferência de calor vai ser positiva quando o calor é adicionado ao sistema. Quando o calor é retirado do sistema, ela é negativa. E quanto à taxa de trabalho, quando o trabalho é realizado pelo meio sobre o sistema, a taxa de transferência de trabalho é positiva. E quando o sistema faz trabalho sobre o meio, ela é negativa. O termo transferência de calor tratará essencialmente das perdas de energia mecânica, enquanto os efeitos de trabalho serão analisados conforme os tipos de energias mecânicas associadas a um fluido, apresentados a seguir. Então a gente vai ver os tipos de energia mecânica: energia potencial, cinética e de pressão. Tá? Energia potencial, a gente já viu isso quando a gente fez algumas definições, definições de usinas hidrelétricas, de quedas d'água, na disciplina de introdução à engenharia. Né? A energia potencial é a medida do seu potencial de realizar trabalho. Mecanicamente, ela é apresentada na sua forma gravitacional. Sabendo que, por definição, o trabalho é força vezes o deslocamento, e considerando o sistema de peso P igual a massa vezes a aceleração da gravidade, cujo centro de gravidade está a uma altura z em relação ao plano horizontal de referência, considerado, então nós temos que a energia potencial vai ser a massa vezes a aceleração da gravidade vezes essa cota z, que é a altura que o corpo vai estar em relação ao plano horizontal. Energia cinética é aquela associada ao movimento. Nessa disciplina vamos estudar o movimento dos fluidos. Considere um sistema de massa m e velocidade v, como da figura a seguir. E a gente vai ter então que a energia cinética vai ser massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Já a energia de pressão, de forma semelhante à energia potencial, é também possível analisar o trabalho potencial das forças de pressão presentes no escoamento de fluido. Por exemplo, considere o elemento infinitesimal de fluido representado pela figura a seguir. Pela figura a seguir, a gente pode ver aí que um determinado fluido está entrando com um determinado volume numa tubulação, e esse volume, cada infinitesimal desse volume, vai representar na equação ali de energia de pressão, que vai ser a integral de todos esses elementos infinitesimais vezes essa pressão que está entrando no fluido. Né? Essa pressão vai gerar uma energia de pressão. Então, a energia mecânica total do fluido vai ser a energia potencial, mais a energia cinética, mais a energia de pressão,
ou enfim, a dedução das suas fórmulas que está logo abaixo ali. Equação de Bernoulli. É um balanço de energia entre dois pontos de um escoamento, que faz uso de diversas hipóteses simplificadoras para facilitar a interpretação dos problemas. A equação de Bernoulli apresenta grande significado conceitual sobre o escoamento de um fluido e serve como etapa inicial para a elaboração de uma equação geral de energia mais rigorosa e detalhada. Bom, então, falando de balanço de energia, a gente falou então primeiro do primeiro caso, que é mantendo o princípio de conservação de energia. Chegamos a essa forma da energia mecânica dos fluidos. Então agora a gente vai ver uma outra forma de análise, que é a equação de Bernoulli, considerando algumas hipóteses simplificadoras, fazendo que o sistema seja ideal para a gente fazer esse cálculo, para ser um pouco mais aproximado do ideal. Então aí as 6 hipóteses que devem ser consideradas. Com condição de regime permanente, o fluido tem que ser ideal, com viscosidade nula e consequentemente sem perdas por atrito, fluido incompressível, sem troca de calor, sem trabalho de eixo, quer dizer, nenhuma máquina vai estar auxiliando, né? Bomba, turbina, ventilador vão estar auxiliando o escoamento no sistema, e as propriedades são uniformes na seção de escoamento. Vamos considerar isso tudo, todas essas 6. Então está aqui, a gente tem uma representação de uma tubulação, cujas estão as alturas Z1 e Z2 do plano horizontal de referência, está tendo um escoamento cuja pressão é P no ponto 1, P1 né, no ponto 1 e P2 no ponto 2, um volume V1 no ponto 1 e V2 no ponto 2, e uma massa específica também passando, a massa específica é a mesma nos dois pontos. Então a gente tem a equação de Bernoulli que está embaixo, vai ser Z1, que é a altura, né? Mais a velocidade em 1 ao quadrado dividido por 2 vezes a aceleração da gravidade, mais a pressão em 1 dividido pelo peso específico, tanto do lado 1 quanto do lado 2, ambas são iguais. Gama vai ser então a massa específica pela aceleração da gravidade, a gente já sabe, é o peso específico. Z é a carga de elevação, representa a energia potencial do fluido, né, relacionada à altura. V ao quadrado sobre 2G é a carga da velocidade, que corresponde a uma altura necessária para que um fluido atinja a velocidade V durante uma queda livre sem atrito. E P sobre gama é a carga de pressão, que conforme estudado na unidade 3, equivale à altura de coluna do fluido necessária para produzir a pressão estática P. Assim, pode-se afirmar que a equação de Bernoulli, nessa forma, calcula a carga total do escoamento, a carga total H do escoamento, a qual é constante ao longo de uma linha de corrente, considerando as hipóteses simplificadoras pertinentes. Então, a equação de Bernoulli dá que Z mais V ao quadrado sobre 2G mais P sobre gama vai ser essa carga total do escoamento, que vai ser constante ao longo de uma linha de corrente. Medida de velocidade com tubo de Pitot. Os tubos de Pitot são essencialmente pequenos tubos com sua extremidade aberta alinhada ao escoamento, dobrados em ângulo reto e geralmente acoplados a um piezômetro. Eles permitem mensurar a velocidade do escoamento e são empregados tanto industrialmente quanto para medir a velocidade do ar em carros de corrida e jatos de combate da Força Aérea. Até recentemente, acho que foi em 2014, teve um acidente sério com um avião da Air France que estava vindo aqui de São Paulo para a França e o tubo de Pitot congelou no deslocamento. Ele estava medindo o escoamento do ar abaixo do avião, mas ele congelou, isso confundiu o computador de bordo, enfim, deu uma velocidade que não era a realidade, e aí o avião foi descendo, né, a velocidade estava abaixo do que deveria, e ele acabou caindo no mar. Dando um exemplo aqui para a gente ver como é que funciona a medição da velocidade com tubo de Pitot. Por exemplo, água, com o gama de 10.000 newtons por metro cúbico, escoa por um tubo de seção circular, cujo diâmetro é de 8 centímetros, né, ou 0,08 metro. Para avaliar a velocidade do escoamento no eixo do tubo, instala-se um tubo de Pitot, como representado na figura a seguir. Determine a vazão no tubo considerando o escoamento uniforme, com G, né, com a aceleração da gravidade 10 metros por segundo quadrado, e o gama do mercúrio 136.000 newtons por metro cúbico. Então está aí a representação, tá? A gente tem uma representação de uma tubulação, o escoamento acontecendo da esquerda para a direita, e ali o tubo de Pitot alinhado à linha do escoamento, né, com uma pequena entrada para você fazer com que esse fluido ele entre no tubo de Pitot e empurre o fluido mercúrio que está embaixo para baixo. E com isso ele vai ter uma medida de pressão, né? Você vai variar essa cota aí.
Como eu disse, o fluido água está escoando pela tubulação da esquerda para a direita, até que uma determinada seção da tubulação, na linha pontilhada, as partículas se deparam com a entrada do tubo de Pitot e um piezômetro conectados entre si pelo fluido manométrico, que no caso é o mercúrio, disposto em um manômetro de tubo em U. Como o piezômetro está posicionado tangente ao escoamento, ele medirá apenas a pressão estática do fluido. O tubo de Pitot, por outro lado, está posicionado diretamente no sentido do escoamento do fluido, de modo que as partículas, ao incidirem no ponto 2, perdem toda a sua velocidade, transformando sua energia cinética em efeito de pressão. Vai transformar então a cinética em pressão. E essa é a pressão que vai fazer o deslocamento do mercúrio. Basicamente, enquanto ambos os lados estão sujeitos à pressão estática do escoamento, o fluido manométrico é mais empurrado para baixo no tubo de Pitot, pois as partículas de fluido perdem sua energia cinética se chocando continuamente no ponto 2, que por isso é chamado ponto de estagnação ou ponto de parada. Como os pontos 1 e 2 estão muito próximos, é razoável considerar que as perdas de energia entre eles sejam desprezíveis. Assim, assumindo que as demais hipóteses da equação de Bernoulli são válidas, pode-se escrever então que a carga em 1 vai ser igual à carga em 2. Como estamos considerando que os pontos 1 e 2 estão no mesmo plano horizontal de referência, então sobre a mesma cota, Z1 igual a Z2, e que no ponto de estagnação 2 a velocidade em 2 vai ser igual a zero, então a gente vai simplificar essa equação. Sobrou então isso, V1 ao quadrado sobre 2G mais P1 sobre gama igual a P2 sobre gama. Lembre-se que o principal intuito de um tubo de Pitot é mensurar a velocidade do escoamento. Então a gente quer ver a velocidade no ponto 1. Então a gente vai colocar tudo em função de U. E como eles estão conectados pelo tubo em U, é possível relacionar a pressão em 1 e pressão em 2 por meio da equação manométrica, que nesse caso é dada por P1 mais gama manométrico vezes H menos gama vezes H, que vai ser igual a P2. Então a gente vai passar o P1 para o outro lado diminuindo, vai organizar a equação daquela forma para que a gente possa substituir lá dentro da raiz aqui de V1. Que ficou então essa parte daqui igual a essa parte daqui de baixo. Substituindo esse resultado de P2 pelo menos P1 na equação anterior, a gente vai ter aquilo ali, aquela equação ali. V1 igual a raiz de 2G, gama M sobre gama, menos 1 vezes H. Essas duas equações para V1 são importantes, pois permitem determinar a velocidade do escoamento no ponto em que o tubo de Pitot está instalado, de maneira simples e rápida, bastando conhecer os fluidos envolvidos e a diferença de pressão causada pela energia cinética do escoamento. Então, conhecendo o fluido e a diferença de pressão, você basicamente já consegue determinar a velocidade. Tá? Em posse disso, é só você substituir os valores e vai ver que a velocidade em 1 vai ser aproximadamente 3,17 metros por segundo. Como estamos considerando o escoamento incompressível e uniforme, que fazem parte das hipóteses simplificadoras da equação de Bernoulli, ou seja, em que a velocidade do escoamento é a mesma em todos os pontos da seção analisada, a vazão pode ser facilmente determinada multiplicando a velocidade vezes 3,14 vezes 0,08 metros dividido por 2 ao quadrado. Né? A gente está falando da equação da energia cinética. A vazão volumétrica vai ser então 0,016 metros cúbicos por segundo. É importante notar que se o escoamento não fosse considerado uniforme, o tubo de Pitot poderia ser utilizado para medir a velocidade de diferentes pontos da seção para montar um diagrama de velocidade, como tem nessa figura aqui, o que poderia ser utilizado para obter uma nova vazão média mais precisa e condizente com a realidade. Quer dizer, se a gente não desprezar essa condição de viscosidade nas laterais do tubo, a gente poderia colocar o tubo de Pitot em diversas cotas aqui para a gente determinar exatamente qual a velocidade de cada um desses pontos, para a gente poder ter uma nova vazão média por ali. Agora falando de bombas e turbinas na equação de energia. Nosso intuito agora será remover a hipótese de tirar uma das hipóteses simplificadoras da equação de Bernoulli, ou seja, uma das hipóteses seria não ter uma máquina externa operando, né? Sem trabalho de eixo, ou seja, sem bombas, turbinas, ventiladores ou outros dispositivos que realizem trabalho, positivo ou negativo no sistema. Isso significa que estaremos inserindo máquinas aos nossos problemas, as quais poderão fornecer ou retirar energia de escoamento. Então, se a gente coloca a máquina na equação, como é que ficaria? O raciocínio será muito simples. Ao adicionar máquinas ao sistema, devemos acrescentar um termo na equação de Bernoulli, que é o trabalho da máquina.
Então, a equação de Bernoulli continua sendo a mesma. Como mencionado, a presença da máquina vai adicionar ou remover energia do sistema. Então, iremos incluir essa quantidade de energia na forma de carga de pressão na equação. Vai ser o H da máquina, o HM. Então, o H1, né, a carga que vai entrar em 1, acrescentado da carga da máquina, vai ser igual ao H2. Caso a máquina em questão seja uma bomba ou um ventilador, por exemplo, o termo HM será positivo, pois essas máquinas fornecem energia para o fluido, né? A bomba vai impulsionar o escoamento, o ventilador também. Se a máquina for uma turbina, o termo HM vai ser negativo, pois ela vai retirar a energia do fluido. Se vocês lembram meio da hidrelétrica, né, o escoamento, né, da água que sai da hidrelétrica para chegar na turbina e essa turbina mover a pá e transformar essa energia em energia elétrica, né, ao passar pelo transformador, ela tira a energia do escoamento. Então, ela, de fato, o trabalho vai ser negativo. Expandindo os termos anteriores com a equação de Bernoulli, fica assim. A equação de Bernoulli vai acrescentar o trabalho da máquina. Antes de aplicar essa nova ideia, é importante que você compreenda o conceito dessas máquinas de forma apropriada. Como você sabe, pelo princípio da conservação de energia, a energia fornecida por uma bomba não surge do nada. Da mesma forma, a energia retirada por uma turbina também não desaparece. Ambas passam por um processo de transformação de energia. Por exemplo, se estamos considerando uma bomba que utiliza eletricidade, a gente vai estar pegando essa eletricidade e transformando para energia mecânica ou fluido. Assim como no processo inverso da turbina, como eu acabei de falar, né? A turbina ela pega o fluido e transforma em energia elétrica. A bomba vai estar ligada à eletricidade, essa energia fornecida pela eletricidade vai ser transferida para o escoamento. Então a energia não surge do nada, ela vem de algum lugar e ela vai para algum lugar. Por isso, é razoável a ideia que tais máquinas possuem um input e um output, né? Uma entrada e uma saída de energia. Isso nos leva ao conceito de rendimento. Quer dizer, não é toda a energia que ela é transferida ou retirada do escoamento que vai acontecer. Nunca vai ter um rendimento 100%, vai ter sempre uma perda, né? Então, a gente vai falar de rendimento ou eficiência total da máquina. É a razão entre a potência fornecida e a potência recebida pela máquina. Naturalmente, tem que ser o valor entre 0 ou 1, que é 100%, né? Uma eficiência de 100% sugere que a conversão de energia foi perfeita, ou seja, sem efeito de atrito ou outras irreversibilidades que convertam energia elétrica e mecânica em energia térmica. Lembrando que a energia térmica seria a perda, né? Então, a potência da máquina vai ser energia fornecida pela máquina dividido pela energia recebida pela máquina. A potência da bomba, a eficiência da bomba vai ser a potência que o fluido vai receber da bomba dividido pela potência da bomba. E a potência da turbina vai ser, o rendimento da turbina vai ser a potência da turbina dividido pela potência que o fluido cedeu para a turbina. Utilizaremos a letra N para representar a potência da máquina, seja ela uma bomba ou uma turbina. Observe que ao usar a equação de Bernoulli com o termo HM, né, que é a carga da máquina, o resultado estará com dimensões de carga, ou seja, comprimento. A carga vai ser dada em comprimento, tá? Como estamos habituados a lidar com potências em unidade de trabalho, energia por unidade de tempo, a potência propriamente dita pode ser avaliada pela equação. N vai ser gama Q HM, em que gama é o peso específico do fluido e Q é a vazão volumétrica. No SI vai ser em watt, né? Que é joule por segundo ou newton vezes metro por segundo. Outras unidades comuns são cavalo-vapor, CV é igual a 1 CV é igual a 735 watts, e o HP, que é o horsepower. Um horsepower, um HP é 1,014 cavalo-vapor, CV, né? Um HP é igual a 1,014 CV. Falando agora o último tópico dessa unidade, equação de energia para fluidos reais. Não iremos mais considerar o fluido como ideal, vamos tirar uma outra hipótese também da equação de Bernoulli. Não considerando o fluido como ideal, vamos dizer que ele vai ter perdas, né? Os efeitos de viscosidade entram em jogo e precisam ser equacionados. Serão mantidas as hipóteses de regime permanente, fluido incompressível, escoamento uniforme na seção e sem troca de calor com o meio. O raciocínio é praticamente o mesmo que fizemos ao introduzir as máquinas no sistema. Vamos incorporar um único termo à nossa equação. Quer dizer, assim como a gente incorporou a máquina, a gente também vai incorporar essa perda que vai ter no sistema devido à viscosidade, devido à dissipação de energia devido aos efeitos viscosos. Então, considerando esse sistema aí, no ponto 1 e no ponto 2, entra uma carga em 1, há uma carga desperdiçada chamada de HP de 1 e 2, e tem a saída em 2. Então, como é que fica a equação?
o que entra em 1 vai ser igual ao que entra em 2, mais a carga de perda, né? Mais aquela perda que vai ter. Por ser essencialmente uma perda de energia do escoamento, o termo HP12 é chamado de perda de carga. Na prática, essa expressão é utilizada para se referir a diversas perdas de energia do escoamento relacionadas à tubulação, englobando outros fatores além do atrito, quer dizer, além da viscosidade, ainda também pode-se considerar as curvas dos cotovelos na tubulação ou a presença de válvulas e outros dispositivos. Dessa forma, a partir da equação de Bernoulli, com a presença de uma máquina entre 1 e 2 e também considerando a dissipação de energia por efeitos viscosos ou, enfim, de curvas de tubulação, a gente pode reescrever essa equação dessa forma. Né? Então, vai ser a primeira parte da equação de Bernoulli mais a máquina, vai ser igual à segunda parte da equação de Bernoulli mais a perda. A perda de carga pode ser convertida para a forma de potência dissipada, assim como fizemos com a potência das máquinas. Né? A potência dissipada vai ser γQ vezes a carga de perda, né? A perda de carga. O que vimos até aqui, você já pode avaliar sistemas simples de tubulações e dizer se uma bomba vai ser necessária ou não para levar o fluido de um ponto ao outro, por exemplo. Poderíamos ir adiante e remover as hipóteses de escoamento uniforme e fluido incompressível, mas como isso vai ser além do escopo dessa disciplina, quem quiser pode recorrer à literatura de referência para pesquisar como é que fica. Normalmente essas condições que foram dadas até aqui representam a maioria dos escoamentos. A gente pode considerar essas hipóteses simplificadoras porque as hipóteses que a gente desconsiderou, normalmente elas são desprezíveis mesmo no escoamento real. Né? Normalmente as perdas são muito pequenas em relação ao escoamento.